Fala galera, meu nome é Lucas Dias, eu faço parte do Ateneu Pernambucano e hoje eu vou bater um papo com o professor Cedric. Ele foi professor nosso lá na UFPE e atualmente ele dá aulas lá no IFPE. Tudo bem, pessoal? Professor, como as pessoas são vistas pelos intelectuais e pelos agentes políticos? Olha, Robert Nozick, ele explica no começo do livro dele, O Anarquia, Estado e Utopia, que uma das grandes dificuldades da gente pensar em sistemas políticos, sistemas econômicos, é que a gente tende a cometer o erro seguinte. Nas nossas utopias, a gente imagina os atores desses sistemas como pessoas belas, justas e morais, que pensam como a gente. Já nos sistemas políticos e econômicos opostos, a gente tende a imaginar composto de gente malvada, cruel, né, sem caráter e por aí vai. Então o Nozick alerta a gente que quando a gente for imaginar sistemas políticos, né, sistemas de funcionamento jurídico, político, econômico, a gente tem que imaginar os mesmos tipos de atores. Então, se você quer criticar o socialismo, imaginando que o socialismo é feito de pessoas cruéis, você tem que defender o capitalismo, imaginando que esse capitalismo será também composto de pessoas cruéis. E vice-versa. Quer criticar o capitalismo porque o capitalismo é cheio de gente malvada, você tem que imaginar gente malvada atuando no socialismo, né? Então, esse é um dos grandes problemas dos intelectuais, que eles sempre se imaginam acima da sociedade, acima das pessoas. Ou seja, a elite política e intelectual são seres iluminados, bons, justos e sábios, enquanto o restante da população é cruel. Então eles se imaginam querendo acumular o poder, porque eles sendo bons, eles sabendo o que fazer com esse poder, vão poder mandar nas outras pessoas, né? Então esse é um dos grandes problemas, né, dos sistemas políticos que concentram poder. Muito bem. Professor, como o capitalismo conseguiu melhorar a qualidade de vida da população mundial? Pois bem, né, isso a gente consegue pensar tanto no nível teórico quanto no nível empírico. No nível empírico não tem nem o que discutir. Basta olhar os dados, né, como era a qualidade de vida da humanidade antes de surgir, de começar realmente um sistema de livre mercado, de livre trocas, e como ficou depois, né? Se você pega o gráfico da produtividade e da qualidade de vida da humanidade, é tipo uma linha reta, né? Uma linha reta durante toda a história, desde a pré-história até 1700 e pouco oscilou. Depois que começou, né, a Revolução Industrial, você chega a ver um aumento, assim, drástico, não tem nem como comparar. E qual foi a grande revolução do capitalismo, né, de acordo com Mises? A grande revolução industrial não foi uma revolução tecnológica meramente. Foi uma mudança, né, para quem as forças produtivas estavam servindo. Então, antes da revolução industrial, você tinha a massa de trabalhadores produzindo para uma pequena elite. Depois da Revolução Industrial, como aquela produção era massificada, os produtos eram feitos para as massas. Eram as massas produzindo para as massas. Pense bem, mesmo hoje em dia, uma pessoa que é muito rica, ela não vai querer comprar produtos básicos, produtos de mercado. Eles vão querer o quê? Grife. Algo que é feito por um artífice, alguém que tem, né, alguma habilidade especial que pode botar a marca de assinatura. Ele não vai, sei lá, no bom preço para comprar calça, para comprar sapato, para comprar camisa. Então, né, a Revolução Industrial foi a transformação, né, de fazer uma produção em massa para que as próprias massas pudessem produzir. E essa é a grande Revolução Industrial. Ok. A intervenção do Estado piora ou melhora? Olha, no século XX a gente teve dois grandes momentos na discussão desse assunto. O primeiro com Ludwig von Mises e o segundo com Hayek. Com o Mises estava debatendo diretamente com os socialistas clássicos, né? O marxismo clássico, ou seja, aquela ideia de que você poderia ter uma entidade única, né, central, que fosse governar todos os aspectos da economia da sociedade. E o Mises fez uma demonstração cabal contra essa perspectiva, né, dizendo o quê? Basicamente, para que você possa raciocinar, pensar sobre o uso de recursos de maneira racional na sociedade, você precisa de certas informações, né? O grande diferencial é que essas informações, elas surgem, elas brotam a partir de como as pessoas se comportam de fato. Não como elas dizem que gostariam de se comportar, mas como elas se comportam de fato.
Então, para que você tenha preços, você tem que permitir que pessoas se comportem, e aí esses preços vão trazer informações relevantes a respeito das preferências, dos gostos, dos desgostos das pessoas. E só a partir daí que você poderia fazer um cálculo, fazer uma comparação entre projetos diferentes, né? Então, o Mises ele fez essa refutação absoluta do marxismo clássico. Porém, o segundo grande momento foi quando o Hayek, né, debatendo com o John Maynard Keynes, que a ideia mais aí já tinha amenizado, né, não do socialismo completo, mas de um socialismo que seria apenas ajustar o mercado. Tudo bem, a gente deixa o mercado acontecer para que surjam essas informações, mas quando as coisas não estiverem funcionando bem, quando o mercado não conseguir fazer aquilo que a gente espera do mercado, aí a gente pega e ajusta para cá, ajusta para lá, tudo mais, né? Então o Hayek, debatendo essa versão amenizada do socialismo, ele mostrou o quê? Que qualquer intervenção do Estado na economia causa distorções nessas informações do preço, né? Então, por exemplo, essa ideia dos ciclos econômicos, esse negócio que você tem boom e crise, boom e crise, boom e crise, né? O Hayek vai mostrar que é justamente porque o Estado está interferindo na quantidade de moeda e nas taxas de juros, que os empreendedores não conseguem se informar sobre a preferência temporal dos consumidores. Então eles fazem projetos de longo prazo que os consumidores, na verdade, não querem para o longo prazo. Eles querem projetos do curto prazo. E aí você causa um total desorganização na economia por causa disso. Então, sim, qualquer intervenção na economia é prejudicial, mas, claro, né, você pode querer julgar os prós e contras. Se, tipo assim, por exemplo, você pode pensar, não, essa intervenção vai causar um certo caos na economia, mas vale a pena mesmo assim. É um argumento plausível, né, mas, de fato, sempre causa problemas. Professor, qual é a sua análise do desempenho do socialismo em relação ao capitalismo? Novamente, né, eu vou aproveitar aqui para fazer uma certa distinção, né, conceitual. Porque o termo capitalismo foi um termo cunhado por Marx, né, a ideia do Marx de que todo sistema político é necessariamente uma organização das regras, da moralidade, etc., em benefício daquela classe que manda naquela sociedade, né? Então ele cunhou o termo capitalismo como sendo o quê? O sistema daqueles que têm capital manipulando tudo em seu próprio favor, né? Então esse foi um termo cunhado pelo Marx. Mas o Adam Smith, antes do Marx, ele descreve o sistema que ele está descrevendo como o sistema das liberdades na economia. Ou seja, quando você tira o Estado de intervir nas coisas. Então, diga assim, a gente pode pensar numa distinção conceitual entre capitalismo, nesse sentido marxista, e livre mercado no sentido do Adam Smith, né? Então, o capitalismo, no sentido marxista, ele teria os problemas de que ele é, na verdade, um mercantilismo, né? Ou seja, você tem uma grande aliança entre o Estado e grandes corporações aliadas a esse Estado que fazem regras para limitar o mercado em seu próprio favor, né? Claro que isso é problemático, mas o que, né, os teóricos do liberalismo defendem é um sistema de livre mercado, ou seja, que você não tenha um Estado regulando, ditando quem ganha, quem perde no mercado, né? Então, nesse sentido, quando você tira uma autoridade que pode usar a força para direcionar as coisas, e isso a gente retorna para a primeira pergunta, né? Quando a gente tira essa força dessa instituição, os talentos, a força produtiva, a imaginação, a criatividade, elas vão ser mais voltadas para atender as necessidades das pessoas. E, novamente, repito, se a gente compara empiricamente, né, os estados historicamente, que são socialistas, que são comunistas, com aqueles que são de livre mercado, não tem o que comparar, né? Você não teve nenhuma instituição, nenhuma sociedade que progrediu com o aumento do Estado, com a força maior do Estado atuando na economia. Não há isso na história. Ok. Muito obrigado. Esse foi o papo que a gente bateu com o Cedric. Até a próxima. Tchau, tchau.